Olá, recentemente saiu uma notícia que o Conselho de Farmácia vai abrir procedimento disciplinar, ou melhor, quer ter acesso ao inquérito policial para verificar se abre um processo disciplinar contra o gerente da farmácia que teria vazado, teria divulgado a receita médica, do Davi Wipe, que ele teria, comprado e se tratado com a hidroxicloroquina quando ele teve o coronavírus. Bom, não vamos entrar no mérito político da coisa, se deveria ou não divulgar, enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é, se esse gerente da farmácia tivesse uma apólice de RC profissional, ele estaria coberto? Ele poderia contratar advogado e pedir reembolso dos honorários para a seguradora? Depende. Nós temos aí alguns elementos para ser analisados e cada um desses elementos pode ou não pode ter cobertura nas seguradoras. Primeiro, a gente está falando de esfera administrativa, porque não é uma ação judicial contra ele. Então, a gente tem duas questões administrativas, o inquérito e o possível procedimento disciplinar. Segundo, o inquérito, ele é criminal, ele não é civil. Então, para ter cobertura, ele também tem de ter cobertura para a esfera criminal. Outro ponto, se houver condenação, se houver um processo judicial, uma ação penal, apurando aí a quebra de sigilo de informação no exercício da profissão, se ele for condenado, ele perde a cobertura, ele tem de devolver honorários, enfim, vamos conversar sobre isso. E o último ponto é, quebra de sigilo, está coberto no seguro? Em todas as seguradoras, em algumas? Bom, vamos explicar tudo isso nesse vídeo. Vamos começar pela esfera administrativa, tá? Algumas seguradoras, poucas ainda bem, escrevem que cobrem reclamações judiciais apenas. Elas não citam nada sobre a esfera administrativa. Então, se ela não cita nada, não está coberto, porque está lá na definição de reclamação. O que é uma reclamação amparada no seguro? Uma ação judicial contra o segurado. A maioria coloca uma ação judicial civil contra o segurado, tá? Então, aqui mostrando o comparativo para vocês vão ver que apenas 3 seguradoras não cobrem esfera disciplinar. Esfera administrativa, que entra aí os procedimentos disciplinares de órgãos de classe, como, por exemplo, no Conselho de Farmácia, Conselho de Medicina, OAB, o CREA, o CAL, enfim, todos esses são procedimentos disciplinares nos órgãos de classe, tá? Então, se ele tivesse seguro com uma dessas 3 seguradoras, já não estaria coberto os custos de defesa. O segundo ponto, aí a gente tem um inquérito, Então, só para esclarecer, para quem cobre, ele poderia sim contratar advogado e a seguradora iria reembolsá-lo, desses honorários que ele teve de pagar. O segundo ponto, com o inquérito policial. Aí o inquérito policial é uma fase administrativa, mas é uma fase criminal, Então, é uma fase administrativa criminal, aliás. E aí, tá coberto? Quer dizer que todo mundo que cobre fase administrativa, aliás, procedimentos administrativos, cobrem também inquérito? Não, porque a seguradora tem de deixar expresso que cobre esfera criminal. E muitas não fazem isso. Aí você pode estar se perguntando, Tabata, mas se ela não excluir, eu posso entender que tá cobrindo, Qual que é o nome do seguro? Qual que é o nome do produto? Responsabilidade civil profissional. Não é responsabilidade profissional, é responsabilidade civil. Então, a seguradora cobre responsabilidade civil. Para ela cobrir além do civil, que é o criminal, ela tem que escrever que ela cobre. Senão, eu não posso pressupor que ela cobre. Não, ela tem que escrever, ok? Então, se ela não escrever nada, não está coberto. Aí, de novo, mostrando o comparativo para vocês. Agora, no criminal, vocês podem ver que tem mais seguradoras que não cobrem criminal, Então, aí, dependendo, se ele tivesse o seguro com algumas dessas que está em vermelhinho, ele também não teria cobertura. Bom, ok. Supondo que você contratou com uma seguradora que tem a esfera administrativa, que tem criminal, então, check. Agora, qual que é o objeto da reclamação? É uma quebra de sigilo profissional, Será que as seguradoras cobrem quebra de sigilo profissional? Depende também. Tem seguradora que cobre, tem seguradora que não. Vamos ao comparativo. Vejam que no caso da cobertura para quebra de sigilo, a quebra de sigilo, ela pode demandar aí uma questão tanto civil quanto criminal, Eu posso processar alguém porque vazou as minhas informações que ele teve conhecimento por meio ali da questão profissional e ele me causou um prejuízo financeiro.
E ele também pode ser processado criminalmente pelo crime de quebra de sigilo profissional. Então são duas coisas diferentes. O fato de não cobrir criminal não significa que não cobre quebra de sigilo, tá, gente? Porque tem as implicações cíveis da quebra de sigilo, ok? Na quebra de sigilo, eu coloquei aqui, vocês podem ver, algumas informações em amarelo, ó, não cita nada a respeito. Vejam que várias seguradoras não citam nada a respeito. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela não menciona a quebra de sigilo no produto dela, ela não fala nem que sim, nem que não. Então, o que eu recomendo? Numa seguradora dessa, que você formalize. Você cobre quebra de sigilo? E aí ela vai responder sim ou não. Você guarda esse e-mail. Quando eu falo você formaliza, não é por telefone, tá? É por e-mail, porque aí você tem aquilo por escrito, documentado, se eventualmente tiver um sinistro no futuro. Não, mas você falou que cobria e tal. E isso serve como documento, tá? Então, formalize por e-mail ou solicite uma cláusula particular, né? Se é uma cobertura bem sensível para o segurado, solicite uma cláusula particular para deixar bem ali claro, evidente que cobre sim a quebra de sigilo. E aí, como vocês podem ver, em algumas seguradoras é uma extensão de cobertura, em outras é uma cobertura particular, ou seja, você tem que ver se a seguradora concedeu aquela cobertura, e outras deixam claro que é um risco excluído. Se ele tivesse uma pólice com uma dessas seguradoras que é um risco excluído, nem precisaria entrar no mérito se é cobre administrativo, se cobre criminal. O assunto objeto do evento não está coberto. Então, nada vai estar coberto, nada. Nas que estão em amarelinho, se você não fez nada antes de ter o sinistro, né? Agora que teve o sinistro, poxa, a pólice não fala nada. E aí? Bom, a gente vai depender da análise do sinistro, da regulação, né? E tentar negociar com a seguradora. Com as que estão verdinho, ótimo. Então, se ela cobre quebra de sigilo, se ela cobre esfera administrativa, se ela cobre criminal, então aqui ele estaria protegido, ele poderia contratar advogado em todas as esferas para se defender, ele vai poder contratar advogado no caso de sofrer uma ação penal. E aí, e se ele for condenado? Esse crime não existe na modalidade culposa. Então, assim, ou ele vai ser condenado dolosamente, ou ele vai ser absolvido. Se ele for condenado na modalidade dolosa, assim como qualquer crime da modalidade dolosa, ele perde tudo que ele tinha de cobertura e ele é obrigado a devolver tudo, absolutamente tudo, que ele recebeu da seguradora. Ah, tá só os honorários criminais, né? Porque na esfera administrativa não tinha nada a ver. Não, tudo, gente, porque o evento foi doloso. Então, tudo que envolve aquele evento, ele vai ter de devolver. Se ele for absolvido, vida que segue, tá? Ele não vai precisar devolver nada para a seguradora, ok? Então, essa é a cobertura, ou não, né, da quebra de sigilo profissional. Vejam que depende muito do produto da seguradora. Então, se um segurado perguntasse isso para você, ou se um potencial segurado perguntasse isso para você, você ia ter que falar, olha, depende. Se isso for uma cobertura importante para a sua atividade, né, eu vou cuidar para contratar aqui com uma seguradora que ampare esse tipo de evento. Se não for uma cobertura tão importante, como não são todas as seguradoras que cobrem, eu vou te mostrar as opções e a gente analisa as demais coberturas e a questão de prêmio e franquia, ok? Então, depende de você contratar com a seguradora que cobre tudo isso ou não para o seu segurado estar protegido desse tipo de evento.